Questão da CES Gran Rio de 2021 para o Banco do Brasil, agente de tecnologia. Uma empresa precisa implementar um sistema Big Data para controlar a movimentação dos produtos que a empresa oferece. Esse sistema precisa estar com a configuração de dados como sendo um fato, que seria um evento de ocorrência, como por exemplo, as compras de um determinado insumo em um determinado fornecedor e em um determinado instante. Para tal finalidade, esse sistema a ser implementado deverá ser organizado segundo a configuração de... E aí nós temos aqui as alternativas: cubo de dados, tuplas estáticas, matriz de ocorrência, documentos lineares, subconjunto de atributos. Quem assistiu a nossa aula sobre Data Warehouse, sobre modelagem dimensional, sabe que a forma de tornar essa análise dinâmica possível é através de um cubo de dados. Porque através de um cubo de dados você consegue representar de variadas dimensões para se analisar uma mesma ocorrência. Aqui no caso a gente tem 3 dimensões exemplificadas, que são as compras de um insumo, ou seja, um produto. Então você tem as informações acerca do produto, do insumo. A segunda dimensão é do fornecedor, então quem oferece aquele produto. E a terceira é do tempo, né? De quando ocorre uma venda, uma compra. Ou seja, os dados precisam ser organizados de modo que você consiga fazer essa análise da perspectiva do produto, obtendo informações acerca do produto. Mudando a dimensão, você tem informações acerca do fornecedor. E numa terceira dimensão, você tem informações acerca de quando aquela compra foi realizada. E a forma de tornar isso possível é através de um cubo de dados, através da modelagem dimensional. Tuplas estáticas não vão propiciar isso, documentos lineares também não, nem ter um subconjunto de atributos, né? E aqui, por exemplo, subconjunto de atributos e tuplas estáticas é basicamente a mesma coisa, né? Uma tupla ela oferece também um subconjunto de atributos. Então, você anula as duas, corta as duas. Documentos lineares não e matriz de ocorrência também não. A matriz também vai ter uma estrutura estática. Então, a única alternativa que nos permite essa análise de forma dinâmica e multidimensional é o cubo de dados. Questão da CES Gran Rio de 2018 para a Petrobras. O cargo era analista de sistemas. Ela traz o seguinte: a principal definição de Big Data parte de 3 características, conhecidas como 3V do Big Data, a saber, velocidade, variedade e volume. O termo velocidade refere-se principalmente a... Então vamos lá. A velocidade, esse aspecto da velocidade considerado no Big Data, diz respeito à velocidade, né? O quão rápido chegam informações, dados no Big Data. Então hoje nós temos um grande volume de dados que chegam de forma rápida, que precisam ser absorvidas, né, e gerenciadas no tempo hábil, para que possam ser analisados também no tempo correto, a fim de se tomar decisões apropriadas, tá? Então aqui nós temos 5 alternativas, vamos analisá-las passo a passo. A primeira fala o seguinte, ó: a velocidade ela se refere à necessidade das aplicações de gerar respostas rapidamente a partir de grandes volumes de dados. Bem, essa alternativa me parece, as informações que foram prestadas aqui, elas não estão incorretas, então eu deixaria ela em stand-by. Vamos para a próxima. B, a existência de um alto fluxo de dados na entrada também está correta, né? Então eu creio que aqui uma mistura dessa alternativa A e a B estejam de acordo com a exemplificação que eu acabei de trazer acerca do termo velocidade. C, necessidade de gerar aplicações rapidamente em função da demanda do negócio. Não, né, pessoal? Não tem essa relação, essa necessidade de gerar aplicações, mas sim
em absorver e dar o tratamento correto no tempo hábil. Então, corta C. A D, importância da facilidade de manipular cubos de visualização de dados. Nada a ver, né? E, rapidez com que os dados se tornam inválidos com o tempo. Também não faz o menor sentido. Então, eu vejo que as duas questões aqui que têm um potencial de estarem corretas são a A e a B. Vamos ver qual está mais correta. Então, ó, velocidade se refere à necessidade das aplicações de gerar respostas rapidamente a partir de grandes massas de dados. E B, a existência de um alto fluxo de dados na entrada. Bem, pessoal, aqui nessa alternativa A, nós temos aqui, fala-se da análise a partir de grandes massas de dados. Essa grande massa de dados ela vai ter mais relação com o aspecto de volume, né? Analisar uma grande quantidade de dados está aí refletida melhor lá no V, que trata do volume. Então, as aplicações elas têm que gerar respostas rapidamente? Na grande maioria, sim. Mas, se a gente observar a alternativa B, ela fala da existência de um alto fluxo de dados na entrada, ou seja, de absorver esses dados de forma mais rápida. Legal? Então, o volume vai se preocupar com a necessidade de absorver e gerenciar um grande volume de dados, e a velocidade vai se preocupar com o tempo em que essas informações vão ser absorvidas. Então, como a gente viu na aula sobre esse tema, que nós temos hoje uma grande quantidade de dados que é gerada num tempo recorde. Então, em apenas um único segundo, você tem muito dado e esse dado precisa ser absorvido e gerenciado da melhor forma possível. Então, o termo velocidade ele vai se referir à existência de um alto fluxo de dados na entrada. Questão da Sesgran Hill de 2018 para a Petrobras. E atrás o seguinte: o termo Big Data é bastante conhecido pelos profissionais de TI, especialmente aqueles envolvidos com bancos de dados, inteligência de negócios, sistemas de informações e sistemas de apoio à decisão. Uma característica inerente a esse conceito é a da... Então, vejamos as alternativas. Primeira alternativa. Então, característica do Big Data. Complexidade das suas fontes de informação, que demanda a necessidade de sua prévia limpeza, integração e transformação. Bem, de fato, o sistema, né, as fontes de onde vêm os dados, elas são complexas, porque nós temos dados variados, de diversos formatos, estruturados, não estruturados, semi-estruturados. Só que para comportar isso em um Big Data, a gente precisa, de certa forma, organizar ou preparar esses dados em termos de qualidade e ter um certo, não um padrão rígido ou um único padrão, mas tem que estar de acordo com o que prevê o que espera o Big Data, né? Ou seja, tem que ter de fato uma limpeza nesses dados e eles precisam ser integrados e transformados de modo a que eles caibam no Big Data e eles possam ser analisados da melhor forma possível. Então, a alternativa A, ela me aparenta estar correta. Vamos para a próxima. A B, estabilidade da taxa de geração de dados. Só que a gente já sabe que essa alternativa está errada, né? Pois não se tem uma estabilidade da taxa de geração de dados. Alguns aspectos do banco, eles apontam para a sazonalidade, né? Em termos, no inglês, eles chamam de variabilidade. Ou seja, tem informações que elas explodem, né, em determinadas épocas do ano, ou diante de determinada ocorrência, um fato grave, alguma coisa que chama muita atenção. Então, as pesquisas do Google, por exemplo, retratam isso, né? Diante de determinada ocorrência, todo mundo olha o que é isso e vai pesquisar, e aí você tem um aumento gigantesco
da busca por determinada informação, mas é uma fase, é sazonal, né? Então não se tem uma estabilidade nessa taxa de geração de dados. Então essa B aqui não está ok. A C, heterogeneidade do conjunto de dados, empregada em dados originalmente estruturados ou semi-estruturados. Heterogêneo. Bem, segundo a nossa aula, dados estruturados, eles são mais homogêneos, né? Essa questão da heterogeneidade, ela vai estar mais presente em dados não estruturados, porque você tem dados de diversos formatos. Né? Dados estruturados são aqueles que seguem um padrão mais rígido. Então, eles, para serem recebidos, eles têm que estar de acordo com aquele padrão. Agora, os dados não estruturados, eles justamente comportam N formatos diferentes. Então, eles são mais heterogêneos, tá? Então, aqui, se estivesse falando sobre heterogeneidade apontando para dados não estruturados, estaria mais correto. Mas, mesmo assim, o Big Data, ele é mais... ele é heterogêneo, né? Não está correto. O Big Data, ele é heterogêneo. Então, é isso mesmo. Se aqui estivesse apontando para dados não estruturados, e aí sim, nós teríamos uma alternativa correta, tá? Então, essa última parte aqui invalida essa alternativa. Big Data, e ele é heterogêneo, assim como os dados não estruturados. Beleza? O D, qualidade das fontes de dados por conta dos padrões de expansão e de retenção, reveladores da ordem existentes nos dados. Outra coisa que não dá para garantir é a qualidade das fontes dos dados, né? Então é necessário que haja um trabalho para garantir, para avaliar esse aspecto da qualidade do dado. E aí tem um V lá no Big Data que se preocupa com isso, que trata disso, que é o da veracidade. Então a D está errada. A E, escalabilidade, que na sua forma original possui alto valor granular quando comparado ao seu volume. De fato, no Big Data você tem alguma escalabilidade, né? Mas essa parte aqui que fala sobre alto valor granular quando comparado ao seu volume, alto valor granular, granularidade diz respeito ao detalhamento da informação, o quanto você consegue esmiuçar aquele dado. Mas, na verdade, para alguns tipos de dados você tem informações menos granulares, né, de forma mais genérica, de forma mais encorpada e menos detalhada. Então, ao meu ver, a alternativa A ela está mais correta. Porque, de fato, o Big Data ele é complexo em termos das suas fontes de informação, e essa diversidade, essa complexidade demanda um tratamento específico, especial, para absorver esse grande volume de dados. Então, para mim, a alternativa A é a que está correta. Certíssimo. Questão da FGV de 2022 para a Secretaria da Fazenda do Amazonas. O cargo era analista em TI. Ela traz o seguinte: atualmente, no contexto do Big Data e Data Analytics, faz-se referência às características enunciadas por pesquisadores e produtores de soluções como sendo um conjunto de 5 Vs. Originalmente, a definição clássica de Big Data faz referência a 3 Vs fundamentais. E aqui a gente tem que definir quais são eles. Então, aqui, ó, assinala a opção cujos itens completam corretamente as lacunas. Então, tem que falar, ó, tipo, valor, variância e veracidade de dados que demandam formas inovadoras e rentáveis de processamento da informação para melhor percepção e tomada de decisão. Quais são os 3 Vs fundamentais? São valor, variância e veracidade? Bem,
Valor até temos, né? Mas não é nos 3 fundamentais. Ele seria um adicional. Ele entraria nos 5. Variância não tem. E veracidade tem também. A veracidade sim está correta, né? A veracidade também é um dos Vs. Só que também a veracidade não está nos 3 fundamentais. A veracidade diz respeito à qualidade do dado. Então, valor e veracidade são, sim, só que estão dentro dos 5, né? E não dentro dos 3 fundamentais. Variância está errado, você corta. Validade, errado, né? Vocabulário também, nada a ver. Viscosidade, também não se tem, tá? Valor está correto, mas não é dos 3 fundamentais, né? Entra dentro dos 5. Lembra? Os três fundamentais são volume, velocidade e variedade, tá? Volume, velocidade e variedade. Aí, de forma adicional, você tem veracidade e valor. Beleza? Então, a questão correta aqui seria AD, tá? Variedade, velocidade e volume. Viscosidade, nada a ver. Volatilidade também, nada a ver. Questão da CESP de 2022 para a Defensoria Pública Estadual de Rondônia, cargo analista. Ela traz o seguinte: o Big Data, inicialmente caracterizado por 3 Vs, atualmente inclui mais 2. Um dos Vs que caracteriza o Big Data é vulnerabilidade? Não, né? Varonil, nada a ver. Vetor também não. Volátil não. Variedade. Então, só relembrando, os 3 Vs fundamentais são volume, velocidade e variedade. Então, você lembra, o Big Data, grande volume de dados, né? O nome já diz, que chegam em tempo muito rápido, então, velocidade, e de diversos formatos diferentes, de diversos tipos, variedade. Ok? Essa é a analogia que você vai fazer. Então, grande volume de dados, que chega em uma alta velocidade e de variado tipo de dado. Beleza? E aí você tem mais 2 que são valor e veracidade. A veracidade se preocupando com a qualidade do dado. Então aqui o único que está correto é variedade. Questão de 2022 para o cargo de analista de desenvolvimento de sistemas, para o órgão aqui do Rio Grande do Sul que eu não reconheço. Quem souber, coloca aí nos comentários. Ela traz aqui os 5 Vs do Big Data e aí você tem que relacionar com as características. Então vamos lá. Volume 1. Vamos ver o primeiro, né? Dados autênticos e verdadeiros. Quem se preocupa com isso? Veracidade, é o 4. Então, 4 é o primeiro. Segundo, processamento ágil, velocidade, né? Então, vai ficar 4, 2. Utilidade dos dados. Aqui eu creio que tenha relação com o valor, né? Então, gerar dado que é útil, que vai servir, que de fato vai impactar nas tomadas de decisões. Então aqui 5, então fica 4, 2, 5. Já tem alguma alternativa aqui? 4, 2, 5? Tem, ó. Vamos lá, vamos ver as outras. Fonte de dados muito heterogênea. Ou seja, você tem diversos tipos de dados, né? Variedade, é 3. E a última, grande quantidade de dados gerados, volume 1, né? Então, por mais que você esqueça de um ou outro, aqui é meio que intuitivo, né? Grande volume, grande quantidade de dados, só pode dizer ao volume, né? Então, o último tem que ser 1. Se o último não for 1, já está errado. Ou seja, só por essa aqui do volume você já conseguiria acertar, porque a única alternativa que traz aqui volume como grande quantidade de dados é a alternativa E. Questão da CESP de 2022 para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o cargo auditor fiscal de controle externo na área de ciência da computação. E ela traz o seguinte, ó: Big Data
necessitam de algoritmos de computação mais robustos em comparação aos algoritmos tradicionais de banco de dados, que não são capazes de lidar com os volumes de dados representados em um Big Data. Ora, questão da CESP, nós precisamos aí dividir para conquistar, né? Então, analisar cada parte de forma individual. O trecho que fala Big Data precisa de algoritmos mais robustos do que esses algoritmos de bancos tradicionais, está correto, né? O Big Data ele trata de informações mais diversificadas, de tipos de dados diferentes, não padronizados. Então, não tendo um único padrão, né? Existem N padrões. E não, o banco de dados tradicional, ele segue um padrão só, os esquemas que foram definidos ali para aquele banco. Então, naturalmente, o algoritmo ele é mais complexo, que está correto. A segunda etapa, ela fala que não são capazes de lidar com volumes de dados representados em Big Data. Que os bancos tradicionais não conseguem lidar com os volumes de dados representados em um Big Data. Verdade também. O Big Data possui capacidade de armazenamento muito maior do que esses bancos tradicionais. Então, correto. Questão da CESP de 2022 para o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, para analista. E ela traz o seguinte, no contexto de Big Data, os dados em formato de textos longos, de vídeos ou de imagens são considerados dados estruturados quando armazenados em um campo de um banco de dados relacional. E aí, pessoal, conforme a nossa aula aí sobre esse tema. Ora, se você assistiu a aula, você sabe que vídeos, imagens, textos longos, eles são tipos de dados não estruturados, né? Eles não possuem um padrão, uma estrutura pré-definida. Então, são dados não estruturados. Só essa primeira parte aqui já invalida, por mais que aqui traga uma condição, né? Aqui fala que são estruturados quando armazenados em um campo de banco relacional. Não, né? O fato de você pegar um dado não estruturado, como um vídeo, e armazenar num banco de dados relacional não o torna estruturado, ok? E uma imagem, por exemplo, ela vai ter que ser decomposta aí num fluxo de bytes, né, para ser armazenado num banco relacional. E você vai ter que transformar, você não pode armazenar a imagem ou o vídeo do jeito que ele chega em um banco relacional. Então, essa alternativa aqui está errada. Questão da CESP de 2022 para o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Uma vez que o Big Data engloba um grande volume e variedade de dados, o atributo veracidade tem sido inserido nas premissas do conceito para avaliar a confiabilidade e a consistência dos dados da solução. Correto, né, pessoal? A veracidade ela vai se preocupar justamente com a qualidade do dado, buscando aí garantir que o dado ele seja confiável, né, de modo que ele possa ser analisado e de modo que ele gere também informações corretas, né? Então, um dado que não é confiável, ele naturalmente vai gerar resultados, valores que não são confiáveis, ok? Então, a veracidade vai garantir essa confiabilidade e a consistência do dado. Então, questão correta. Questão da CESP de 2022 para o TCR Rio de Janeiro. As aplicações do Big Data exigem o uso de dados externos à organização para que as análises possam extrair valor dos dados e para viabilizar a percepção do seu significado. Então, a questão aqui é saber, Big Data exige o uso de dados externos? É obrigatório? Externa à organização? Não, né? Você pode fazer um Big Data apenas com dados internos. Então, essa alternativa aqui não está correta.
Saibam disso. Então, você pode ter no Big Data dados internos e externos à organização, mas não é obrigatório que você tenha dados externos. Questão da Quadrix de 2022 para o cargo de analista em TI, de algum conselho aqui lá de Santa Catarina. E ela traz o seguinte, ó, acerca de Big Data. Pelo fato de o Big Data administrar um volume enorme de dados diferentes, ele não permite análises e reações em tempo real. Então vamos lá? De fato, o Big Data ele administra um grande volume de dados diferentes, né? Até aqui está ok. Mas em seguida fala que ele não permite análise e reação em tempo real. Ora, um dos V's do Big Data é o de velocidade, que visa justamente absorver esse grande volume de dados que chega de forma rápida, né? De forma constante. Então, a ideia, automatizando-se o processo de absorção, de gerenciamento e compartilhamento dos dados, você pode sim ter respostas ali em tempo real ou quase que em tempo real, né? O que se aproxima mais disso. Então, por conta dessa afirmação aqui de que não permite análise em tempo real, isso aqui, essa alternativa está errada, né? Ele vai permitir sim a análise em tempo real e a resposta, né, a reação, claro que ela vai ser quase em tempo real, não vai ser instantânea, porque tem que ser feita a análise, mas vai ser quase em tempo real. Então, principalmente por essa parte de não permitir análise em tempo real, essa alternativa está errada. Questão da Quadrix de 2022 para o cargo de analista em TI. E ela traz o seguinte: os 5 V's do Big Data representam os fatores de sustentação em que a abordagem de Big Data está apoiada. Esses fatores são os seguintes: volume, variedade, velocidade, veracidade e visibilidade. E aí? Volume está correto, né? Se preocupa com a grande quantidade de dados. Variedade, correto também. Então, nós temos dados de diversos tipos e formatos. Velocidade diz respeito aí à velocidade com que os dados chegam ao Big Data e precisam ser analisados no tempo hábil. Veracidade se preocupa com a qualidade do dado em si e a confiabilidade dele. E visibilidade está errado, né, pessoal? O último fator, o último V é o de valor, né? Então, a partir dos dados, da análise dos dados, se obtém valor para a organização. Então, esse visibilidade faz com que a alternativa esteja errada. Questão da CESP de 2023 para CEPLAN, analista de planejamento na área de TI. E ela traz o seguinte: Big Data somente se aplica a dados não estruturados. Verdade ou falso? Ora, falso, né, pessoal? Big Data, ele se aplica a dados não estruturados, mas estruturados e semi-estruturados também. Então, não apenas dados não estruturados. Aqueles dados como registros de banco, por exemplo, que são dados estruturados, que seguem uma estrutura pré-definida, eles também se incluem, podem ser inseridos aí em um Big Data. Então, alternativa errada.